Jesus, quando estava caminhando e ouviu que aquele cego pedia, ele disse: "O que queres que eu te faça?" O cego olhou e disse: "Senhor, que eu tenha visto." Olha, o cego não olhou, ele era cego. Então eu penso na minha conjectura nessa noite, que aquele cego, ele tinha convicção do que ele estava pedindo e para quem ele estava pedindo. Muitas das vezes a gente pedimos tantas coisas para as pessoas, falamos tanto para as pessoas e se esquecemos de falar com aquele que pode nos dar. Às vezes nós desabafamos muito com os amigos, com os irmãos e esquecemos de dizer para quem a gente deve dizer, é para Jesus. Esquecemos às vezes de desabafar com Ele. Vamos desabafar às vezes nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook. E às vezes não desabafamos com Jesus, o único que pode nos ajudar. E o cego olhou para Jesus e disse: "Senhor, que eu tenha visto." E Jesus... Olha, eu fico maravilhada nessa passagem, porque Jesus, antes de chegar com Zaqueu, ele passou ali por Jericó, e quando ele entrou em Jericó, a Bíblia diz que uma grande multidão saiu com ele, porque, para quem não sabe, Jericó era amaldiçoada. Jericó foi amaldiçoada por Josué, porque não deixavam o povo de Deus passar. E Josué disse que maldito era aquele que levantasse Jericó de novo, que edificasse Jericó de novo. E eu fico maravilhada, porque quando Jesus passou por Jericó, ele saiu curando, libertando uma grande multidão, que o povo judeu dizia que era amaldiçoado. Toda aquela grande multidão que saiu de Jericó era toda amaldiçoada. Precisava de um sacerdote maior do que Josué para quebrar aquela maldição. A minha Bíblia diz que quando Jesus chegou em Jericó, ele quebrou a maldição. Zaqueu não podia ir até Jesus, ele tinha que ser chamado por Jesus, porque Zaqueu também estava na qualidade de amaldiçoado. Por isso que a Bíblia diz que era publicano. A minha Bíblia diz também que Jesus é o sacerdote maior, que só ele podia quebrar a maldição sobre a vida de Zaqueu, do cego e daquela grande multidão. Jesus, quando entrou em Jericó, entrou só ele e os discípulos. Quando saiu carregando uma grande multidão. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, o libertador, está nesta noite falando para você. Ele pode quebrar as maldições, as cadeias. Ele pode curar, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém pode vencer a morte, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus venceu a morte. O que você está à procura? O que você está procurando? Eu fiz uma pergunta para uma mulher do outro lado do rio ali na congregação que o irmão Jeú congrega. Nós fizemos um trabalho com criança ali, e tinha muitas pessoas ímpias ali, e Deus me deu uma palavra, e eu virei para ela e disse: "O que você procura? O que você procura?" Ela disse, assim meio que irônica: "Eu procuro Deus." E eu disse para ela: "Deus está aqui." Aí ela ficou assustada. Eu virei para o esposo dela: "O que você procura?" Ele disse: "Eu procuro Jesus. Ele está aqui." Eu quero te dizer que Jesus, ele está aqui, e ele está aí onde você está. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos reunidos no nome dele, ele estaria no nosso meio. Eu quero te dizer que Jesus, ele é mais real do que eu e você. Jesus ainda faz milagre. Eu quero te dizer que Jesus é o sacerdote maior do que Pedro, maior do que Josué, maior do que todos os sacerdotes que podiam ter existido naquela época. Se levantou um maior ainda, que era Jesus, e ele quebrou a maldição de toda aquela multidão. Jesus entra, só ele e os discípulos, e sai uma grande multidão restaurada. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa
Pedir a Deus que fale com você a cada dia. Você não tem noção do que é ouvir a voz do Senhor. Hoje nós estávamos ali na Assembleia de Deus e um irmão estava falando, né? O que aconteceu com Abraão para ele seguir uma voz que ele não conhecia, né? Era invisível. Aí eu respondi pro irmão assim que você não tem noção do que é a voz de Deus. Aí ele ficou olhando. Você não tem noção, quando Deus só chama o teu nome, o coração se enche. Como é que não obedece uma voz daquela? A voz do Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar essa intimidade. Parar de falar as coisas para as pessoas e começar a falar para aquele que pode nos ajudar. O Senhor Deus, Ele pode nos ajudar. O Zaqueu foi ter um encontro com Jesus, mas ele não sabia que teria um encontro com ele. O cego estava à beira do caminho, ele queria um encontro com Jesus. E Jesus marcou um encontro com o Zaqueu, com o cego e com a grande multidão. Muitas das vezes nós perguntamos por que nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades. Eu quero te dizer que é necessário para o teu crescimento. É necessário você passar essas dificuldades. Foi necessário o nosso Senhor Jesus passar por Samaria, porque tinha uma mulher e uma grande multidão que o esperava ali. Só que eles não sabiam. Você não sabe o que está fazendo? Eu quero te dizer que Jesus sabe o que está fazendo nesta noite. Ele está te chamando para ter um encontro com Ele. E nessa noite eu quero deixar aqui a minha reflexão, que nós precisamos parar de falar para A e B e falar para Jesus. Porque se o cego ficasse calado e não gritasse e não dissesse nada, o que Jesus faria por ele se ele ficasse se escondendo? Ou falando para os amigos, eu sou cego, se lamuriando. Ou Zaqueu, se ele ficasse se defendendo todo o tempo e não falasse para Jesus, né? Porque Zaqueu não tinha esperança de vida. O cego não tinha esperança, porque era tudo amaldiçoado. Mas Jesus veio para quebrar os paradigmas e quebrou todos os paradigmas e salvou uma grande multidão. Eu quero nessa noite te dizer, Jesus disse assim quando estava na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te dizer, se você não sabe o que você quer da sua vida, eu quero te dizer nesta noite que Jesus sabe o que Ele tem para você. Se você não